Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha, e esse é o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. E hoje estamos recebendo aqui ela que nasceu em Santos, mas mora em João Pessoa, na Paraíba. Vou falar para vocês, em tanta história que eu até me perco aqui, ó. Ela nasceu em 1942, na cidade de Santos, onde viveu até os 18 anos, e desde 1976 vive na Paraíba. Ganhadora de vários prêmios Jabutis, formada em língua e literatura francesa, pedagogia e mestre em sociologia. Dedicou-se desde os anos de 1960 à educação popular em diferentes regiões do Brasil e no exterior, tendo trabalho em todos os continentes. Essa pessoa aqui, eu fiz um trabalho com ela incrível e pioneiro nas penitenciárias de segurança máxima do Brasil, as penitenciárias mantidas pelo governo federal, na época do governo Lula, em 2010, 2011, onde a gente deu aula para Fernandinho Beiramar, deputados milicianos que estavam presos, entre outros. Hoje eu vou falar com uma das maiores escritoras brasileiras viva da atualidade, Maria Valéria Rezende. Seja bem-vinda, minha querida, é uma honra recebê-la nesse podcast, é uma honra recebê-la aqui na cidade de Suzano. A senhora está bem? Eu estou especialmente bem porque estou junto de você, Sacolinha, que você é meu irmãozinho. Só de lembrar de tudo que nós fizemos juntos, é uma das partes mais deliciosas da minha vida. Então, estar perto de você, além do bem que eu estou normalmente, ainda me faz melhor. Está com 80 anos já, Valéria? Eu estou, como se diz na Paraíba, quando se pergunta a idade de alguém, a gente responde, já estou dentro do 80. O 79 já fechou, né? Agora eu já estou mais perto do 80 do que... Já estou dentro do meu 80º ano. Legal. Eu sempre brinco com a Valéria, porque quando a gente estava viajando o país aí nas penitenciárias, né? Eu lembro que a senhora me prometeu que ia me passar todos os seus conhecimentos sobre Haikai. E aí toda vez que eu falo com a Valéria, gente, pelo WhatsApp ou por telefone, eu sempre lembro, Valéria, não esquece, hein? Antes de ir embora, me dá os conhecimentos de Haikai aí. Mas, Valéria, fala pra gente aí, você começou a publicar em 2001, não é isso? Publicar literatura de ficção. Ficção. Mas antes já escrevia. Eu escrevia muito, mas como educadora popular eu passei a vida toda escrevendo, de folheto de cordel. Tem uma história da classe operária que eu escrevi nos anos 70 a pedido da oposição metalúrgica do Recife, que estava, claro, era clandestina, né, nos anos 70, tentando recuperar um pouco. E eles me pediram uma história da classe operária porque não havia. Não havia nem a nível acadêmico assim, uma história da classe operária no Brasil completa, né? Sim. Então eu passei alguns anos pesquisando e escrevendo isso, que claro, eu não assinei, porque nos anos 70 você não assinava uma coisa dessa, né? E fiz muito folheto de cordel, por exemplo, assim, toda a legislação trabalhista em cordel para o pessoal poder decorar, porque eu trabalhava com os trabalhadores da cana-de-açúcar e eles eram explorados de uma maneira brutal, porque eles não conheciam a legislação, que já existia, né? Sim. E também o Estatuto da Terra, eu fiz também em cordel. Eram essas coisas que era para o trabalho de educação popular não era ficção que eu estava ainda fazendo. na época. E que, evidentemente, eu não assinava. E tem uma história nessa época aí, até um pouco antes da ditadura aqui no Brasil, do golpe militar, da senhora viajar o mundo aí, pegando carona aí nos aviões da FAB, é isso mesmo? É, porque eu estava na equipe nacional da JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, que tinha equipes pelo Brasil inteiro e na América Latina toda. Eu depois fazia parte também do secretariado latino-americano. Então, naquele tempo, era o governo do João Goulart e o Dom Helder era o assistente-geral da Ação Católica especializada no Brasil e tinha uma boa aproximação com o João Goulart, então a gente tinha um passe livre nos aviões do Correio Aéreo Nacional para poder viajar para visitar as equipes da JEC pelo Brasil inteiro. Então era uma aventura. E foi nessa época aí que a senhora comeu caranguejo assado? Eu comi de tudo assado, meu filho. Eu sou absolutamente omnívora, só preciso saber se alguém já comeu aquilo e não morreu.
Então, o passarinho comeu, não morreu, eu tô comendo. Não, eu tô comendo. E chegou aos 80, né? Quer uma dizer, vez na casa dos 80. Uma né? vez veio um estagiário lá do jornal me entrevistar. E sabe quando você, sabe, o editor pega e faz todas as perguntas e manda o estagiário só para carregar a pergunta. Aí chegou no fim, eu sei qual é sempre a última pergunta. A última pergunta é: já tem algum novo livro encaminhado? Ele fez essa pergunta e eu falei: bom, meu filho, agora já acabou, né? Eu tenho outra coisa para fazer. Ele disse: ai, deixa eu fazer só mais uma perguntinha, uma só. Aí eu saquei que ele estava. Era a coisa que ele tinha bolado para mostrar para o editor que ele sabia fazer perguntas, não precisava botar tudo direitinho para ele. Eu falei: pode, faça. Aí ele me perguntou: a senhora pode resumir a sua vida em 4 frases? Eu falei: puxa. Aí de repente veio uma coisa na minha cabeça: pode, posso. Eu aprendi a comer tanajura no Brejo da Paraíba. Eu aprendi a comer lesma em Paris, porque aquele negócio que vocês chamam de escargot em francês é lesma mesmo. Eu aprendi a comer. Depois eu aprendi a comer lagarta de fogo frita no Senegal. E aprendi a comer churrasquinho de escorpião grelhado na China. Tá bom para você? O menino ficou todo feliz. Porque... E depois fiquei pensando: é verdade, tudo isso é verdade. É verdade. Aliás, foi a minha capacidade de comer o que houver que me permitiu viajar pelo mundo inteiro e me arranjar em qualquer lugar. E teve uma época também que a senhora cozinhou, né, também, né? Até o pessoal ficava pedindo comida brasileira. Eu cozinhava muito, eu fui uma boa cozinheira. Agora eu não presto mais para cozinhar porque eu não enxergo direito, eu deixo cair as coisas. Então Mas eu tô dizendo cozinhar para fora mesmo, assim, quando tava sentindo saudade da comida brasileira, claro, e tal. Eu cozinhava. E aí tinha alguém que sempre batia na sua porta lá e... quando eu estava no Timor, porque quando eu fui para o Timor, isso, Timor. Uma semana depois dos indonésios saírem, eles tinham queimado tudo, não tinham o que comer. A gente tinha dinheiro que a ONU nos dava, mas não tinha o que comprar. Então eu me lembro que eu, com a minha experiência nordestina, né, a gente subia na montanha, que era o pedaço que eles não tinham chegado a botar fogo, e tinha jaqueiras, e era época de jaca. Então os macacos chegavam antes do que nós na jaca. Então eles comiam o invólucro, né? E Sim. Cuspiam o caroço no chão. Então a gente catava o caroço de jaca e cozinhava o caroço de jaca, que é muito bom de comer e é uma reserva de proteína importante. E era caroço de jaca. Os mamoeiros que eles tinham queimado já estavam começando a rebrotar. E a folhinha verdinha, novinha do mamão, também é uma boa verdura, né? E a gente ia catando essas coisas assim, botava num panelão que nós arrumamos. Aí um dia tinha uns enfermeiros do hospital de campanha das tropas americanas da ONU que estavam lá e que estavam numa casa um pouco depois da nossa. Um dia a gente estava lá comendo nossos caroços de jaca, comendo essas coisas. Aí eu ouço uns suspiros assim, eu olho na janela, estão os americanos lá. Brazilian food, aquele cheiro de comida. E nós, yes. Aí demos comida para eles. Aí, a partir daí, era uma maravilha, porque eles iam catar o caroço, brigar com os macacos. Depois, no dia de folga deles, eles iam para o mar pescar uma sardinha qualquer, um peixinho. E aí foi enriquecendo e cada vez tinha mais gente para comer na nossa casa. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? É tanta história e a gente apenas começou, né? Essa foi apenas uma introdução. Tem uma história também de freira. Se vocês não conhecem a Maria Valéria Rezende Freira, vão conhecer agora. Que história é essa, Valéria? Conta pra gente aí. Você não chegou a ser freira, você foi freira e é freira, não é isso? Eu sou. Então, eu sou de uma geração que... Imagina, eu nasci em 1942, pensa bem, eu nasci antes da bomba atômica, antes da bomba de Hiroshima, nasci antes da televisão, 12 anos antes da televisão no Brasil, nasci, enfim, antes da penicilina, antes do antibiótico, a gente podia morrer de septicemia por causa de uma espinha na ponta do nariz, entendeu? Então eu vi, e em Santos, que era o meio do mundo, né? Porque chegava navio de todo lugar, tudo chegava primeiro lá em Santos. Então, eu vi o mundo mudar de uma maneira incrível. Na minha geração, ainda era assim, quando a gente começava a ficar mocinha, as pessoas perguntavam: você já resolveu se você quer casar ou quer ser freira? E eu casar, eu não estava muito afim, porque eu via
eu já tinha cuidado, eu sou a mais velha de 6 irmãos, então a essa altura eu já tinha ajudado a minha mãe a cuidar dos meus irmãozinhos. E depois eu via a minha mãe o dia inteiro na máquina de costura, tá presa no mesmo lugar. E eu tinha amigos que tinham... Eu convivi muito com a Patrícia Galvão, a Pagu. E ela me contava as histórias da volta ao mundo que ela deu, da China, não sei o quê. E depois eu tinha um primo, Arnaldo Vicente de Carvalho, que era filho do poeta Vicente de Carvalho. E o Arnaldo vinha muito lá para Santos, ele ia para a casa da minha avó, ficava lá, e ele gostava demais dele. E ele contava histórias, porque ele também dava a volta ao mundo. Ele, como jornalista, ele ia para qualquer canto e mandava um cartão postal para mim, que às vezes chegava 3 meses depois dele, porque vinha de navio, né? Então, na minha cabeça, eu queria dar voltas ao mundo. Como, assim, então é legal ser missionária, sim, né? De uma congregação internacional. Mas não foi só pela minha congregação, eu viajei muito mesmo. Em parte a serviço da minha congregação e em parte também porque eu acabei tendo muitas relações com várias organizações internacionais e o pessoal começou a me chamar para aqui e para lá. Eu ganhei a fama de que aquela que não tem medo de nada. E eu acho que é verdade. Assim, não é que eu tenho noção do perigo, isso sim. Mas quando dá um medo que seca a boca e a pessoa começa a tremer e não consegue respirar direito, isso comigo não acontece. Então, de fato, eu sou capaz de enfrentar situações bem complicadas com calma. Então, pronto, andei por mundo. Show. Nossa, eu me encanto todas as vezes que eu ouço a senhora, que eu ouço as histórias que a senhora tem para contar. Então, uma história que, apesar de ser triste, de ser tensa, para mim ela é muito poética. E antes de eu entrar nos livros, eu queria que você fizesse um comentário rápido sobre aquele momento em que a senhora morava em Santos e que vocês tinham que apagar as luzes, era proibido acender as luzes de casa à noite para que não virassem alvo dos navios. Isso foi nos 3 primeiros anos da minha vida. Porque eu nasci quando o Brasil tinha acabado de entrar na guerra. Havia pouco tempo na guerra, né? E era em plena guerra, 1942. Essa guerra só acabou em 1945. Então, naquele tempo não havia radar, nada dessas coisas. Então, os submarinos estavam no Atlântico e Santos era o principal alvo dos inimigos no Atlântico Sul, porque era o maior porto da América Latina, ainda é até hoje, não é? Mas como Santos o porto de Santos está escondido por trás da ilha, entre a ilha e a serra, né, um braço de mar, e tem aquelas outras ilhas na frente, durante o dia eles não conseguiam localizar o porto por causa da bruma do mar, né? Mas de noite, se você acendesse as luzes, o periscópio lá dos submarinos poderia localizar o porto e torpedear. Então não se podia acender as luzes. E eu me lembro, durante os 3 primeiros anos da minha vida, eu nunca vi luz elétrica de noite. Eu me lembro do meu pai ouvindo rádio de ondas curtas para ter notícias da guerra, né? E a gente escurecia e a gente ficava no escuro, né? E minha mãe contava histórias, às vezes a gente, quando o céu estava limpo, a gente se deitava na grama e eles ficavam mostrando as constelações, explicando. Sim. E eu tenho muita memória disso. Até que um dia, quando eu já estava com quase 3 anos, meu pai chegou, acabou a guerra, né? Eu não tinha muita noção de guerra nem nada. Mas à noite era escuridão. Era assim, era normal. Aí meu pai chegou em casa, antes do sol se pôr, coisa que nunca acontecia, porque meu pai era médico e era daqueles médicos de antigamente que chamou, vai atender, né? Ia na casa de todo mundo, chegava em casa sempre de noite, já escuro, para jantar. E papai chegou ainda com o sol e disse, vamos, entra no carro. E eu me lembro muito bem do carro do meu pai com uma caixa preta enorme, atada atrás, assim, que era o gasogênio. Então eu vejo o pessoal falando, não, modernizou, carro a gás. Não, eu vim do futuro, então, porque o primeiro carro que eu andei era carro a gás, que era o carro do meu pai, porque como ele era médico, ele tinha direito ao gasogênio para poder prestar serviço, né? E aí papai levou a gente para a praia. Chegamos lá no jardim da praia, estava cheio de gente.
e ninguém dizia o que era. Vai, está quase, é quase. E a gente que perguntava às crianças, a gente perguntava o quê? Está quase, está quase. Aí quando o sol se esconde atrás da serra, né? Porque lá o sol se esconde atrás da serra, de repente, pá, acenderam todas as luzes da cidade. Foi uma coisa absolutamente incrível, porque eu nunca não sabia que existia aquilo. Essa foi uma coisa tão marcante que até hoje, eu estou com 80 anos, isso aconteceu quando eu tinha 3. Eu fecho os olhos e vejo a cena toda. Imagine como foi marcante isso, né? E não tem nenhum haikai, nenhuma poesia que a senhora escreveu em cima eu disso? posso fazer, é uma boa ideia. Nossa, porque esse momento é extremamente poético. Talvez escrever um livro de história para criança, né? A senhora contou isso para mim em 2010, eu nunca mais esqueci. Imagino para a senhora que viveu, né? Claro, não ia esquecer mesmo, né? E a gente depois, durante alguns anos, tudo era difícil ainda, né? Mas tinha luzes, podia acender as luzes, né? Não podia acender as luzes. Era depois já podia, né? Depois já podia. Aí depois... Mas assim mesmo, a vida da gente não mudou muito, porque não tinha televisão. Então a gente ouvia rádio, mesmo tinha uns programas de ópera que meu pai gostava demais, então a gente ouvia ópera no rádio. E de noite, depois do jantar, naquele tempo ninguém ia dormir logo depois do jantar, porque dava congestão cerebral. Eu não sei se hoje vocês não ouvem falar disso, mas tinha essa crença. Então, depois do jantar, a gente sentava na varanda e o que se fazia era o serão, ou o sarau, né? Todo mundo sabia poesia de cor, a gente dizia poesia, sabe? Eu aprendi de cor um monte de coisa sem nem saber ler ainda, sabe? Que ótimo. Hoje não tem mais isso, né? É cada um no seu celular. Naquele tempo, não. Era interessante, porque na minha família, por exemplo, se lia também, né? Às vezes um livro... eu me lembro O Coração, do Edmundo de Amites, que depois eu até fiz uma tradução recente desse livro. Que é um livro lindo, que era um livro para criança, que é a história da unificação da Itália, a luta dos socialistas contra os fascistas. Bom, e eu me lembro que era um capítulo por noite, e eu ficava doidinha. Na tradução? Na tradução. E o meu avô escondia o livro para a gente não ir mexer, para a gente ficar esperando. Então, sabe, a leitura era uma coisa que você esperava como uma recompensa, um presente, sabe? Então, para mim isso foi uma coisa muito importante, porque o mundo da fantasia, o mundo da imaginação estava nos livros. Não tinha televisão. Tinha cinema, mas o mesmo filme passava durante um mês. Então a gente não tinha. Já ia uma vez assistir os filmes que tinha para criança, os primeiros filmes do Disney, né? E depois a gente ficava. Era ler. Quando a senhora chega na Paraíba? Eu cheguei na Paraíba em 1976. E por quê? Foi com a família? Não. Foi assim. Com a ditadura militar, eu envolvida com o movimento estudantil, também tinha muitos amigos que estavam nas organizações antiditadura e que estavam em perigo de vida, muitas vezes, presos, torturados, etc. Então, eu me envolvi muito de esconder gente, fazer gente passar a fronteira, esse tipo de coisa, tentar salvar a vida dos companheiros, né? E aí a coisa foi ficando... Eu morava lá no Jardim Nordeste, aqui na Zona Leste, que naquele tempo era longe, né? Era o fim. São Paulo acabava ali, depois tinha um matagal, que era uma légua, para a gente chegar em Itaquera. E eu morava lá, numa comunidade das minhas irmãs, e eu trabalhava com o pessoal que estava reorganizando a oposição sindical metalúrgica, também clandestina, né? E aí a coisa começou a ficar muito complicada, porque Seu pai sabia disso? Sabia, minha família sabia. Não tinha medo, não brigava? Não. Seu pai também era envolvido também? Não, meu pai era muito calmo, meus pais eram muito calmos. Também eu não contava todos os detalhes, né, para eles não ficarem... Subversivo até na família, não, né? Mas em casa a gente escondia a gente também. Eu levava a gente para esconder lá em casa. Né? Ficava, minha mãe e meu pai fingiam que não sabiam de nada e pronto. E aí a coisa ficou muito feia, em 71. Aí as irmãs da comunidade, uma irmã idosa que tinha lá,
que não dormia mais de noite de medo que viesse a polícia me buscar. Aí a congregação disse, olha, você não pode ficar mais lá. Aí me mandaram para a Europa. Aí em janeiro de 72 eu fui me embora para a Europa. E levei os originais das cartas do Frei Beto, do primeiro livro dele, que é As Cartas da Prisão, e que foi publicado primeiro na Itália, né? Só que eu fiquei um ano inteiro, não, fiquei até o fim de agosto, fiquei na Europa, era para eu ir para o Vietnã em agosto, mas aí recrudesceu a guerra, ninguém mais podia passar, a gente ficou sem comunicação com as nossas irmãs do Vietnã, e aí eu queria voltar para o Brasil. Aí a minha superiora disse, não, você pode voltar, porque eu também, quando ela foi militante da resistência francesa, né? Então ela dizia, eu entendo muito bem que você queira voltar e lutar no seu país, que eu também não quis sair do meu. Mas você não vai voltar a pegar um avião aqui e descer em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque a gente não sabe. Porque tinha espiões e informantes em todos os consulados e tudo. Como eu tinha levado aquele bendito livro, o livro já estava publicado, podia ser que, né? Tivesse a gente esperando para fazer a recepção. Então eu fui para os Estados Unidos, passei 4 meses nos Estados Unidos, depois fui para o México. Do México eu peguei um avião para Manaus. De Manaus eu fui de barco até Belém, de Belém de pau de arara, caminhão, carona, e fui bater no sertão do São Francisco. Porque a ideia era a seguinte, naquele tempo os DOPs eram estaduais, né? E não havia não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Então, se você saísse, a coisa aqui em São Paulo era muito o Fleury, o DOPS, essas coisas, né? Então a ideia era que eu fosse para outro estado, e tinha as minhas irmãs lá no Nordeste, tinha uma comunidade que estava se implantando no sertão do São Francisco, eu fui para lá. Que, aliás, é o cenário que está no meu livro Outros Cantos. É aquele cenário, era um lugar onde todo mundo vivia de tecer rede. Mas lá eu só fiquei 1 ano, porque depois que eu estava lá 1 ano, um dia a gente ouviu na feira uma conversa, o pessoal dizendo o exército está lá do outro lado do rio Mochotó, procurando uns barbudos que querem fazer cooperativa com os trabalhadores. Aí eu saquei que o negócio estava feio e eu não podia ficar lá, porque a gente, num lugarzinho pequeno do interior, você ser uma pessoa de fora, é como um farol, né? Todo mundo sabe que você está ali. Não dá. Aí eu falei, não, preciso ir para uma cidade grande, sumir no meio da multidão. Aí eu fui para Recife, fiquei 3 anos entre Recife e Olinda. Aí foi que eu organizei a Pastoral da Juventude do Meio Popular. E aí, quando isso já estava arrumado, já tinha uma equipe de jovens que estava pronta para levar isso para adiante, eu quis voltar para o campo, porque eu já tinha me interessado, já tinha feito aquela experiência. Aí eu fui para o Brejo da Paraíba, que é uma região canavieira, e de pequenos produtores também. E aí eu fiquei lá há muitos anos. A gente trabalhava em 30 municípios. Aí depois nós criamos a Escola de Formação Quilombo dos Palmares, que era para o Nordeste todo. Aí eu fui morar em João Pessoa, que era mais fácil para viajar. E lá ficou e está lá até hoje. E lá fiquei, estou lá até hoje, com algumas saídas de alguns meses, assim, mas a minha casa é lá. Minha casa é lá. Ok. E a Paraíba é um lugar muito especial, né? A Paraíba é no meio do Oceano Atlântico. Você está a 3 horas de voo de qualquer canto. Consegue ver a África. Você consegue. Quem tem fé vê a África. Vê a África. Eu vi. Você viu, né? Da ponta do Cabo Branco. Pois é, então, já estive lá na Paraíba, inclusive eu fiquei hospedado, né, na casa, no convento de Maria Valéria Rezende, um espaço lindo, maravilhoso, que tem um jardim que... Nossa, eu com um jardim daquele ali, eu ia produzir agora tanta matagal. coisa. Você sabe que a gente plantou, tem tanta coisa plantada lá, que se o mundo se acabar em volta, dá pra gente sobreviver vários meses. Olha que bom. Comendo só os matos que tem lá plantado e as goiabas, com bicho e tudo, que tem proteína, né? Uma maravilha. Vira. Valéria, agora falando dos livros, são quantos livros de 2001 para cá? Livros de ficção? Não sei. Já chegou uns 30 já. 30. Entre adulto e infantil e juvenil, acho que tem uns 30, não sei. E tá dando para viver de livros? Não. Difícil, né? Não dá. Nem se juntar com as traduções? Não, com as traduções. Então, tradução, prefácio,
no livro dos outros, orelha, que às vezes a editora pede prefácios e traduções. Porque, na verdade, direito autoral, eu não tenho capital para produzir meus próprios livros. Então, depende de uma editora que banque a produção. E as editoras sempre pagam e uma aí, porcentagem a edição mínima. é 10%. Então, você veja, eu acho que o escritor no Brasil não é uma profissão. Tanto que a maioria dos escritores que querem só escrever, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo curso de escrita criativa para criar concorrentes para eles mesmos. Porque o escritor, você vê, sem o escritor não existe a editora nem o livro. Uhum. E ele só recebe 10% de direito autoral. É uma coisa muito louca isso. Às né? vezes é menos até. É. Então, o que acontece? É como se fosse o cozinheiro de um restaurante de luxo sem salário, que só recebe os 10% daquela gorjeta que o freguês deixa. Só que o cozinheiro, ele pode conferir, e ele recebe na hora, todo dia. Ele pode conferir se corresponde, de fato, aos pratos que ele produziu naquela noite. A gente não, porque você não pode viajar cada vez para ir abrir caixote na editora para ver quanto tu vendeu, nem nada. Você tem que acreditar na prestação de contas que te chega, e que te chega meses depois do que... Então, não dá para viver, não dá. Não chega a um salário mínimo por ano, por mês. A senhora consegue ter uma ideia de mais ou menos, assim, cada livro seu vendeu, assim, 2.000 exemplares, 3.000? Não sei. Tem livro meu que está na 7ª, 8ª impressão. Sim, mas Aqueles romances que eu ganhei prêmio aí também, muitas vezes os meus livros estão nas listas de leitura de pré-vestibular. Só que aí tem muito xerox, né? Uhum. Uma vez eu fui para numa universidade, para um evento qualquer, quando eu vinha saindo lá da minha palestra, tinha um senhor me esperando assim na porta e disse: "A senhora é a escritora Maria Valéria?" Eu falei: "Sou." Eu vim aqui, ao mesmo tempo, lhe pedir desculpas e agradecer. Eu disse: "Mas por que? O que foi que me pedir desculpas?" Porque eu sou o dono da copiadora aqui e os alunos não encontravam o seu livro. Então eu tive que fazer cópia. E a senhora foi o best xerox desse ano. Best xerox é bom. Então, as best xerox você não ganha nenhum tostão, né? Pois então, é. isso é comum. Uhum. Além de que tem site pirata com cópia digital dos meus livros, como de todo mundo, né? Então, sabe, não dá. Você não vive de direito autoral de jeito nenhum. Seus livros estão entrando todos em e-books? Alguns encontram, outros não? Eu acho que todos estão em e-book. Não sei, os adultos estão em e-book, sim. Uhum. Entendi. Valéria, tem um conto da senhora que eu tenho um... Por que você fica me chamando de senhora? A única pessoa Então vamos que de me chama você, então. Senhora Eu tá no céu. respeito. Então vamos de você, ótimo. Que eu tenho essa dificuldade, inclusive, né? Então, Valéria, você tem um conto que eu tenho uma outra história muito particular com esse conto que a senhora produziu, que você produziu, que é o conto Vasto Mundo, Sim. que ele também chegou a ser publicado Não, com é o outro primeiro título, capítulo né? É o primeiro capítulo do meu Preá, né? romance, O do Preá. Vasto Mundo. Eu conheci ele como um conto que eu li ele... Porque esse livro aí, na minha intenção, é um romance. Mas é um romance em que o narrador é o chão da vila. E o protagonista é o coletivo, o povo da farinhada. Mas cada capítulo é uma história em que o povo intervém Sim. na vida de alguém. Porque em lugares pequenos do interior, todo mundo sabe de tudo. E o povo tem uma intervenção na vida de cada indivíduo, né? Então foi um pouco esse mundo que eu quis retratar. E quem narra as histórias é o chão. E o protagonista principal é o povo da farinhada. Então eu fiz cada capítulo, é uma história que se passa com um morador da vila, mas onde o povo vai intervir de uma maneira.
E aí, pronto, o povo diz que é um livro de conto, mas... Eu vou dar um spoiler aqui para dizer o porquê que esse conto para mim ele é especial, né? Eu tenho um selo que publica os meus livros, porque eu tenho alguns livros meus que ganham editais e eles não são publicados por editoras, porque as editoras não querem se envolver com dinheiro público. Então eu resolvi criar o meu selo para publicar esses livros. E o nome do selo é Vasto Mundo. Eu sei, porque eu me identifiquei muito com esse conto, né, com esse trecho do livro Vasto Mundo, porque eu me vi no personagem Preá, que é o Preazinho, que, né, resumindo tudo, é um personagem que é provocado por uma menina que volta, né? Ela tinha saído do povoado, foi para o Rio de Janeiro e volta um pouco mais bela, né? E o Preazinho se apaixona, né? Exibido e tal. E o Preazinho, né? O personagem ali da vila, que faz tudo pro povo, ele se apaixona. Um pré-adolescente. Ele se apaixona por essa personagem. E essa personagem já malandrona, toda carioca, resolve pregar uma peça, né? E desafia ele. Olha, Preazinho, você está apaixonado por mim? Se você subir até a cruz da igreja ali, né? A torre da igreja, você vai ganhar um beijo meu, não é isso? Eu namoro com você. Não, eu namoro você. Se você me mandar um beijo lá de cima, eu namoro com você. E isso acaba virando que tá lá um corpo estendido no chão, né? Tá todo mundo ali, aí o pessoal começa a fazer torcida, alguém faz salgadinho para vender no domingo e tudo mais. E o Preazinho ele vai. Eu vou dar o spoiler, né? Sinto muito. Não tem como eu não contar. E o Preazinho consegue subir, ele chega até a torre da igreja. Acontece que a personagem, né, a garota, vai-se embora, ela entra no carro e volta para o Rio de Janeiro. E com isso lá o Preá... de cima ele vê ela indo embora no carro. E conforme ele vai vendo ela embora e o carro some no horizonte, o olho dele encontra o horizonte, né? Encontra o além. Eu sou o Preá e esse além, esse horizonte, esse vasto mundo, para mim é os livros, né? Porque eu começo a me sentir alguém, eu cresço quando eu conheço os livros. E depois que eu conheço Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, né? De onde saiu essa inspiração para escrever esse conto, esse livro, na verdade, né? Não sei, porque eu morava num povoadozinho, chamado Pilõezinhos, perto de Guarabira, e a minha casinha, que era um... Esse Guarabira era aonde? Guarabira, no interior, no Brejo da Paraíba, onde eu morava. Ah, na Paraíba já. Que onde eu morei, trabalhei 20 anos lá. E justamente a minha avó, que era sobrinha do poeta Vicente de Carvalho, que achava que eu escrevia muito bem, nunca se conformou de eu não ser escritora. Então, para agradar a minha avó, uma vez por mês eu escrevi uma carta para minha avó, que era: querida vovó, estou aqui na janela da minha casinha, olhando para a praça e vejo passar fulano de tal, e eu começava a inventar, sabe? A partir do que eu conhecia da pessoa, mas também inventando outras coisas, e mandava uma espécie de conto, um capítulo, uma história para minha avó. Um abraço, um beijo da sua neta, E quando eu ia encontrar com algum amigo, eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha emprego, não tinha nada. Eu vivia de ler as cartas para o pessoal, porque quase ninguém lia lá. Então eu lia, escrevia as cartas, aí o pessoal me dava. Todo dia de manhã, quando eu abria a minha janela, já estava lá pendurado saquinho de uns pau de macaxeira, inhame, uma rolinha, já meio assadinha, sabe? Era assim. E aí, quando eu ia encontrar algum amigo, alguém assim, que era aniversário, alguma coisa, eu pegava uma daquelas histórias que eu tinha escrito para minha avó, tirava o querida vovó, batia a máquina, fazia uma capinha, desenhava a capa e levava. Olha, está aqui para você. Escrevi especialmente para você, seu presente de aniversário. Foi assim que, de repente... Então, todas essas histórias eram as histórias daquele povo, daquele lugar, né? Que eu chamei depois de farinhada. Não foi à toa, porque eu morava aqui na frente da praça, tinha um riacho, uma ponte em cima do riacho, e a pracinha lá no outro lado da igreja, e tinha a Câmara Municipal, que era uma coisa muito interessante, porque a Câmara Municipal se reunia uma vez por semana e tinha um alto-falante para a praça. E o povo todinho se juntava na praça e ficava dando palpite na reunião dos... fulano, fala aí para fulano de tal que não tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo. Era democracia muito direta, sabe? Sim. Que era uma coisa muito interessante. Então, dali, e essa história...
O Preá foi inspirado de um menino que eu conhecia bem lá. Mas aí eu inventava também, né? Sim. E justamente, aquela história, a história do primeiro capítulo, O Vasto Mundo, eu escrevi a primeira vez, mandei para minha avó, e o menino subiu na torre da igreja. E daí eu fiquei um tempão sem saber o que eu fazia com ele. Porque você fica esperando que ele despenca. Eu não queria matar meu personagem, né? Mas também não sabia o que fazer com ele. Aí um dia, depois de muito tempo, ele ficou pendurado lá em cima da torre da igreja. Triste, porque viu a moça saindo embora. Aí, de repente, um dia, eu resolvi o que fazia. Ele viu que o mundo era vasto. Foi genial, genial, lindo, lindo. Ele viu que o mundo era vasto. Aí, daí, ele aparece em todos os outros capítulos também, como... Inclusive, eu apresento Mas eu digo assim, eu tinha vontade de poder, na capa dos meus livros, fazer um rolo assim, que desenrolasse, com o nome de todo mundo que me contou histórias. Porque eu não invento nada. Sim. Tudo que eu conto é porque entrou. A minha cabeça Observa, nasceu vazia. vê, né? Minha cabeça nasceu vazia, tenho certeza. Talvez tenha nascido com as músicas que a minha mãe cantava quando eu estava na barriga dela. Mais do que isso, não. Tudo que sai é porque entrou. Né? Eu passei a minha vida toda como educadora popular freiriana fazendo perguntas e ouvindo as histórias do povo. Então a minha cabeça está povoada de histórias, e né, de personagens. Eu misturo tudo, depois é como eu digo assim, que é como se a minha cabeça fosse um saco enorme, cheio de peças de quebra-cabeças desmontados, que eu de vez em quando pego e começo a tentar juntar e fazer alguma coisa que tenha uma certa harmonia. Isso são os meus livros. Mas é todo feito de lembranças, mas lembranças esparsas, né? Porque a gente, na verdade, eu tenho certeza, não existe uma fronteira nítida entre a percepção da realidade e a imaginação. Né? Muitas vezes você encontra uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, aí começa a falar, lembra aquela vez que o professor fulano fez isso assim, uma pessoa que foi seu colega na escola, o professor fulano, não foi o professor fulano, foi o professor Beltrano, não, eu estava lá, eu vi, eu também estava lá, eu também vi. A gente não vê a mesma coisa, cada um que vai contar, assiste a mesma cena, cada um vai contar de um modo, porque primeiro que você está cada um num ponto de vista diferente. Né? Se nós dois estamos sentados em lugares diferentes, o que eu estou vendo não é o que você está vendo. Né? Exatamente. E a sua bagagem não é a mesma bagagem minha. Exatamente. E tudo que todas as nossas percepções chegam na nossa consciência através do filtro dos nossos sentimentos. Né? Se eu não gostasse de você, o que eu estava vendo aqui era outra coisa. Né? O que eu estava percebendo aqui. Mas como você é meu maninho há tanto tempo, eu estou feliz de estar aqui, então é diferente o que eu vejo. Temos o mesmo ponto de vista nesse momento. Pois é, turma. Em minhas oficinas de leitura que eu faço para os professores aqui de São Paulo, eu sempre trabalho com esse conto, Vasto Mundo, porque ele é um conto que ele resume exatamente o que é o livro na vida de uma pessoa, né? Então, você que está aí nos ouvindo, que está nos assistindo, que ainda não conhece esse conto da Valéria, busque Vasto Mundo, e ele também tem um outro título também, que pode ser encontrado com outro título, né, Valéria? Eu acho que eu fiz uma outra versão Preazinho. num livro que se chama Histórias daqui e da Acolá. Daqui e da Acolá. Sim. Eu fiz uma versão... E aí estava com outro título. Com outro título. Mas procure com Vasto Mundo que vocês encontram. Querida Valéria, a gente se encontrou em 2010, né? No projeto Uma Janela para o Mundo. Nós começamos em 2010. Leitura nas prisões. Fomos os pioneiros, não é isso? Foi. A gente foi lá dar aula para Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, dos grandes, até deputados milicianos naquela época presos, tinha os né? grupos de milicianos. E naquela época se prendiam os milicianos, né? De quadrilhas e do tráfico e das organizações, né? O do momento... movimento, como eles chamavam. Sim.
O momento mais... Para mim foi mágico, né? Porque mágico e um tapa na minha cara também, né? Foi naquele momento em que a gente estava dando aula na penitenciária de Porto Velho e o Luiz Fernando da Costa começou a pedir indicações de livro para a gente. E aí eu vi a senhora até, né? Teve uma postura falando, eu vou, né? Como se estivesse falando assim, eu vou mandar pesado, né? E aí começou a indicar os livros, e todos os livros que a senhora indicava e que eu indicava, ele já tinha lido, né? Daqui a pouco a gente quase pediu, indica livro pra gente, né? Para mim isso foi um momento muito mágico e uma provocação, porque ali eu percebi que eu precisava ler mais. Eu já achava que eu lia bastante, né? Mas eu falei assim, caramba, o cara tá aí preso, né? E eu aqui incentivando a leitura, viajando o Brasil, falando de livros, eu não estou lendo tanto quanto o cara está lendo. Claro, não tinha o tempo que ele tinha. Eles só podiam, né, ler. Mas para mim isso foi muito interessante, foi ali que eu percebi que eles estavam na segurança máxima. Não era porque eles mexiam com droga, porque eram narcotraficantes, mas é porque eles liam. Né? Um preso de uma Fundação Casa aqui de São Paulo, de um presídio estadual, eles não leem. Então, ali eu percebi que se eu quiser ser de periculosidade máxima para o Estado, né? Para um governo genocida como este que a gente está tendo e, se Deus quiser, está finalizando aí, né? A gente precisa ler, a gente precisa driblar. Claro. Né? Esse foi o momento mais mágico para mim. Qual foi o momento mágico ou o momento que a senhora... talvez não tenha entendido, tenha vivido nesse nosso projeto? Olha, não sei. Para mim, eu me lembro de uma coisa linda. Um dos prisioneiros lá, que era dos grupos de... não era miliciano, era dos grupos de tráfico. Uhum. E um que disse assim, eu leio o dia inteirinho. Desde que eu acordo até que eu vou dormir, porque não tenho mais outra coisa para fazer, é ler. Eu só paro no fim da tarde, antes que o sol se ponha, porque pelaquela fresta da parede há um casal de araras que passa todas as tardes. Então, quando começa a ficar de tardezinho, aproximando a hora em que eles chegam, eu paro tudo e fico olhando por aquele... porque realmente não tinha janela, né? Era um rasgo, assim, no alto da parede, de onde eles viam um pouquinho de céu. Eu fico todos os dias esperando para ver o casal de araras que passa por aqui. Para mim, aquilo foi uma coisa assim, de dizer, puxa, se você tem a beleza... é a coisa mais importante na vida humana. Portanto, a arte que está buscando sempre produzir beleza, que é evidente que nem toda arte é para todo mundo. Você pode ver beleza numa coisa que eu não vejo. Você pode gostar, por isso que eu acho que a própria literatura não tem que agradar a todo mundo. Quando a gente publica um livro, você está dando a cara a tapa, porque vai ter gente que não vai gostar. Exatamente. Né? Então, e daí? Mas tem gente que vai gostar e vai ver beleza nisso. E aquele momento ali, eu disse, puxa, meu Deus, o cara está preso aqui porque foi considerado um criminoso, violento e não sei o quê, mas ele tem esse momento, que é um momento absolutamente gratuito e que é simplesmente para observar a beleza do casal de araras que passa na frente, que percorre todo dia o mesmo caminho e que ele pode ver. Isso, para mim, foi uma coisa assim, muito importante, sabe? De perceber que todo mundo tem a sua humanidade, sim, né? Sim. E que a gente tem que dar lugar a ela, né? Lugar a ela. O projeto, para quem tem que estar curioso, aí o projeto ele deixou de existir em 2012, né? E aí, claro, a gente teve trocas de governo e tudo mais e recentemente, claro que um projeto como esse que incentiva presos a ler não ia ter, né? Então, a gente tem algo... Não sei se já estão dando aula de tiro ao alvo para eles dentro dos presídios. Né? Nem precisa, né? Eu conto um pouco dessa história na minha autobiografia, né? Como a Água do Rio, que deve ter uma segunda edição a partir de 2023, então é possível que vocês conheçam um pouco dessa história lá. Valéria, e o Mulherio das Letras, hein? Olha, o Mulherio das Letras foi uma coisa que aconteceu assim, estava na hora. Sabe, lá no Nordeste, a festa mais importante do ano é o São João, né? Então, 3 meses antes, a gente começa a juntar lenha para fazer a fogueira de São João. Quando chega na véspera de São João, ela tem 3 metros de altura, né?
E aí é só você jogar um pouquinho de álcool, qualquer coisa assim, os gravetos lá no meio, taca fogo, em 2 tempos você tem uma fogueira de 3 metros de altura. Eu comparo o Mulherio das Letras a uma coisa assim. A fogueira estava pronta, só faltava alguém para botar a faísca. E a faísca foi esse encontro, porque nós foi na Flip de 2016. Era uma coisa curiosa, porque na maioria das mesas era tudo homem, né? E as mulheres eram minoria, a cota. Só que no público tinha muito mais mulheres. E muitas das mulheres que estavam lá para assistir a tudo aquilo, etc., eram escritoras. E a gente se conhecia. Uma conhecia a outra, que conhecia a outra, que conhecia a outra. Naquele momento, havia um jovem escritor de São Paulo que tinha escrito um artigo num jornal qualquer, dizendo não há nenhuma discriminação na literária contra as mulheres. O que acontece é que as mulheres não escrevem tanto quanto os homens. E a gente começou a ver que nós éramos em maioria, mas no público, nas atividades laterais e não as principais das mesas. E aí a gente começou a se encontrar pelas esquinas, né, por cima daquelas pedras. Aí, uma hora, a gente se encontrou algumas começamos a comentar isso e dissemos, gente, será possível? Vamos juntar o mulherio que está por aqui e vamos nos encontrar para ver se é verdade esse negócio, qual é a situação. E aí a gente acabou fazendo essa reunião, que foi assim, improvisada, tomar um café da manhã, 7 horas da manhã, porque a partir das 9 todo mundo tinha compromisso, tinha as mesas. Então nós nos juntamos lá e, afinal, mulherio, que é uma coisa meio pejorativa, né? Acabou pegando e pronto. Aí eu fiquei com a tarefa, vamos fazer um encontro nacional. A gente vai fazer um grupo fechado de WhatsApp, de Facebook, que é um jeito de você poder... Cada uma que conhece outra vai convidando, para a gente saber quantas somos no Brasil. Uhum. Somos tão poucas assim. E aí o pessoal diz, mas se a gente fizer só um grupo de Facebook, não vai adiantar. Não vai ter que ter uma coisa mais assim, vamos fazer um encontro nacional? Aí eu falei, bom, vamos fazer. Não pode ser lá na Paraíba? Eu falei, olha, até que pode, porque a gente lá tinha o Lau Siqueira, que é um poeta extraordinário, que era o secretário de Cultura naquele momento, e a gente tinha muita gente. Lá todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, mesmo mudando de partido, todo mundo, sabe, a gente não leva muito a sério essas coisas. E a gente tinha realmente entrada em muitos espaços. Então eu falei, olha, deixa eu chegar lá que eu vou ver. Cheguei lá, em 2 tempos, a gente tinha tudo aberto, todos os espaços, tudo, muito apoio, assim. Não tinha dinheiro, mas tinha equipamento, espaço, pessoal disposto a colaborar e tudo. E aí a gente abriu o grupo no Facebook. Agora o Facebook é meio burrinho, né? Fui eu que fiquei com a tarefa de abrir o grupo. Então o Facebook diz assim, Mulherio das Letras, criado por Maria Valéria Zina. Então parece que é o movimento do mulherio que parece... Eu fiquei com a culpa. Sim. No começo eu tentei me defender, dizer, não, gente, não fui eu só fiz isso aqui. Aí, porque foi uma gente, tinha 25 ou 30 pessoas naquele dia, que a gente resolveu fazer tudo isso. Gente muito mais atuante do que eu. Aí, mas depois eu vi, de repente dá tudo errado e vai atrapalhar a carreira de alguém mais novo. Então deixa eu ficar com a culpa, porque se der errado... Né? Mas aí depois começou a estar tão certo, que o pessoal dizia, será que vai dar certo? Eu dizia, olha, gente, mesmo que dê tudo errado, já deu tudo certo, porque nós já sabemos que nós somos 7 mil. Já se movimentou. São 7 mil. Exatamente. Em 2 tempos tinha 7 mil mulheres. Agora tem grupo do mulherio na Europa, nos Estados Unidos, todo lugar onde tem escritoras brasileiras, tem grupo de Mulherio das Letras. Esse projeto, ele... E ele é um movimento, não é uma instituição. Sim. Então ele é completamente horizontal. É a mesma coisa do Clube do Conto da Paraíba, né? Que não é não é uma instituição, né? Inclusive, a gente brinca assim, no Clube do Conto, você tem um ritual para entrar, mas não para sair. Então, ninguém sai
Você pode se mudar, tem gente que estava lá, depois se mudou para outra região do Brasil, porque precisou, mas continua membro do Clube do Conto. Eles continuam se reunindo na sua casa? Agora a gente está com dificuldade, por causa. A gente está fazendo. Agora a gente tentou recomeçar com. É mista agora a sessão. É presencial, mas durante 2 anos a gente fazendo só. Mais de 2 anos a gente estava fazendo só virtual. Mas é complicado virtual, não é a mesma coisa, porque o gosto era todo sábado à tarde, a gente no fim da tarde se reunir. É verdade que começou com um grupo de idosos, depois que foi misturando, não? Foi sempre já misturado, desde o começo. Entendi. Tinha gente de 15 a 80 anos. E não tinha tema, chegava com conto e lia? Não, a gente começou a designar um tema. Que é objeto de votação, é toda uma brincadeira, porque no fundo, o Clube do Conto, que despertou um monte de escritores, alguns que já fizeram maior sucesso aí, premiados e tudo, é o que eu chamo de a oficina sem mestre, que é todo mundo igual, ali não tem. Então você leva o seu conto, todo mundo lê seu conto e os outros se metem, dá palpite no conto do outro. E é simplesmente isso, e ninguém se chateia, todo mundo gosta, e a gente se desafia uns aos outros. E com isso a gente vai. E é um tipo de. Sei lá, a Paraíba também é muito especial, né? Porque você mesmo, quando você foi lá, você viu o Zé Peão. Projeto Zé que Peão. É um projeto maravilhoso que o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fez um projeto de escola nos canteiros de obra e que hoje é uma coisa assim, uma prática de literária normal, né, entre os trabalhadores da construção civil. E eu me lembro que quando você foi lá, o pessoal adorou. Eles vinham, cada vez eles me pediam Sacolinha. Eu dei palestra no projeto Zé Peão. O Sacolinha e o Francis não vão voltar por aqui, mas aí veio a pandemia, toda essa coisa. Pois é. Galera, estamos chegando ao nosso final. Eu queria que nas suas considerações finais aqui, você falasse um haikai pra gente, e de preferência um que eu já queria citar aqui, que é o do Livro Fechado, que é um haikai lindo. Tem um haikai que até uma amiga musicou. Sim. Quem sabe você depois pode pôr aqui, eu mandei pra você, né? Sim, vamos colocar. Vou encher o saco do Douglas Cordeiro aqui para ele colocar na edição. Livro Fechado é borboleta dormindo. Só isso, né? Aberto, voa. Fala para qual câmera? Fala olhando para aquela câmera lá. Livro fechado é borboleta dormindo. Aberto, voa. É isso. Tem um que eu fiz ontem. Tem aí de cor? Assim, um que eu fiz ontem. Não sou imortal, mas olhe bem para mim, sou verde, de tanta esperança. Uau! As coisas que me passam pela cabeça. E anota. Valéria, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que a gente faz algumas indicações de livro, filme, teatro, música. Qual a indicação que a senhora traz para a gente hoje? Hein? A minha indicação é leia Machado de Assis. Leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma coisa absolutamente original. Você vê os jovens escritores hoje querendo reformular toda a literatura, inventar uma coisa. Ninguém conseguiu inventar nada mais original do que Machado de Assis. E eu tenho uma razão especial para recomendar isso. É que nós corremos o risco, por causa da influência da televisão, das redes sociais e tudo isso, de um empobrecimento do nosso vocabulário. A gente não está mais usando as palavras, a gente está usando só as consoantes e reduzindo, não se fala mais, é só barulho e emoji, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa recuperar o vocabulário. Nossa, eu quero Porque pegar. Quanto mais rico for o nosso vocabulário, melhor a gente pode falar e pensar, porque a gente só pensa com palavras. E a gente precisa das palavras, então a gente precisa ampliar o nosso vocabulário. Quero pegar carona aí e fazer uma indicação também de um livro de Machado de Assis que eu discuti há alguns dias no Clube do Livro Biblioteca Ostentação, que eu tenho aqui na cidade de Suzano.
E que me chamou muita atenção, porque assim, eu sempre lia muito romance e conto do Machado de Assis. Mas a gente discutiu o livro Bons Dias, que é um livro de crônicas do Machado, e ele faz coisa primorosa com a crônica. Ele é incrível. Algo que a gente acha que não é possível. Portanto, a crônica ela sempre foi tida como a prima pobre dos gêneros literários, né? Mas eu acho que as pessoas lendo... né? Que não permanecia, mas não... As pessoas lendo aí Bons Dias, que foi publicado em 1889, um ano depois da abolição da escravatura, vão entender que a crônica, apesar de ser algo crônico, né, crono, né, com o tempo ali, ela sobrevive ainda. A ideia era de que era uma coisa passageira para aquela semana. Então vamos ler Machado de Assis, minha galera. Leiam. E anotem todas as palavras novas que você encontrar, porque são novas para você. Depois vai olhar. Dousa, farmácia. Depois vai olhar no dicionário, gente. Exato. Dicionário é uma das coisas mais interessantes que há. Perfeito, obrigado. É isso, galera. Esse foi o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto, onde recebemos Maria Valéria Rezende, a minha mãe da literatura, a minha avó, a minha irmã, a minha tudo. Espero ter outros momentos como esse aí com a Valéria, beleza? Esse podcast, ele tem o apoio, tem a parceria da Secretaria de Cultura de Suzano, e a gente conta com algumas pessoas magníficas aí, né? A gente tem na edição e na direção o Douglas Cordeiro. Queria agradecer aí a Renata Abreu, o Kio, que estão na câmera, muito obrigado. E também aí um salve para o Herculano, que coordena aqui o estúdio público de cinema da cidade de Suzano. É isso, não esqueça de compartilhar, de curtir, de fazer tudo aí, de divulgar, porque de erva daninha o mundo já está cheio. Vamos divulgar as coisas boas por aí. Obrigado.